Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Abandonada ainda jovem pela mãe, Emily Carter cresceu na pobreza, guiada apenas pelo seu instinto de sobrevivência. Sua vida muda no dia em que se vê em grave perigo, ameaçada por credores e inimigos que nunca procurou. Em um ato desesperado para salvar sua vida, ela concorda em se casar Ryan Mitchell, um humilde mecânico que ela acredita não ser nada especial, pensando que esse casamento poderia protegê-la e lhe dar um teto sobre sua cabeça. No entanto, Ryan esconde um segredo. Ele é, na verdade, herdeiro de uma vasta fortuna, dono de uma empresa de tecnologia e de diversas propriedades pelo país. Esse casamento, que Emily pensava ser apenas um meio de sobrevivência, se torna o início de uma reviravolta completa em sua vida. Emily aos poucos descobre a verdade. Seu marido, longe de ser um simples mecânico, é um homem influente, capaz de mudar seu destino. Mas será que ela conseguirá aceitar esse amor inesperado enquanto enfrenta seu passado doloroso e as feridas deixadas pelo abandono de sua mãe? Emily Carter observava a chuva cair pela janela do seu pequeno e sombrio quarto de hotel. Com apenas 22 anos, ela já havia aprendido que a vida podia ser cruel. Sua mãe a abandonara ao nascer, deixando-a sozinha com uma tia fria que nunca demonstrava ternura. Emily crescerá aprendendo a se defender sozinha, a esconder as lágrimas e a sobreviver com o que tinha. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas estreitas da cidade após um árduo trabalho como garçonete, ela sentiu uma presença atrás de si. 2 homens, aparentemente enviados por um credor, a cercaram. Suas vozes eram ameaçadoras, e Emily sabia que não tinha escolha, precisava correr. Foi nesse momento que ela conheceu Ryan Mitchell alto, com o rosto sério e as mãos cobertas de graxa de mecânico. Ele trabalhava até tarde na oficina. Emily correu instintivamente para lá, implorando por ajuda. Ryan a olhou nos olhos e, sem questionar, ofereceu uma solução radical: casar com ele pelo menos temporariamente para protegê-la de seus perseguidores. Emily, desesperada, aceitou. Ela não sabia que aquele mecânico quieto e humilde escondia uma identidade que ninguém poderia imaginar. Ryan era herdeiro de uma vasta fortuna e dono de um negócio de sucesso. Este casamento, concebido como um simples refúgio, mudaria sua vida para sempre. Enquanto assinavam os papéis e a chuva continuava a cair, Emily sentiu uma mistura de medo e curiosidade. Ela ainda não sabia que por trás daquele casamento por necessidade estava o início de um destino inesperado e de uma história de amor que a mudaria para sempre. Nos dias seguintes, Emily se adaptou à nova vida com Ryan. A modesta casa, localizada perto da garagem dele, parecia simples e comum. No entanto, Emily às vezes sentia uma estranheza na maneira como Ryan falava ao telefone ou na maneira como as pessoas o cumprimentavam quando ele aparecia em determinados lugares. Certa noite, enquanto arrumava a cozinha depois do jantar, ela encontrou um pequeno cofre de metal no escritório de Ryan. Curiosa, abriu-o discretamente e descobriu documentos oficiais, ações, contratos de empresas e certificados bancários que valiam quantias inimagináveis. Seu coração disparou. Ryan, o humilde mecânico que a salvara, estava, na verdade, um empresário extremamente rico e influente. Emily sentiu uma mistura de choque, confusão e desconfiança. Por que ele nunca lhe revelara sua verdadeira identidade? Seria um teste ou apenas uma precaução? Os sentimentos que ela começava a ter por ele se complicavam com essa revelação. No dia seguinte, Ryan a encontrou arrumando o porta-malas. Ele sorriu suavemente. "Vejo que você descobriu meu segredinho", disse ele. Emily deu um passo para trás, vermelha de vergonha e raiva. "Por quê? Por que você não me contou?" Ela sussurrou. Ryan se aproximou e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. "Porque eu queria que você me amasse por quem eu sou, não pela minha riqueza. E acredite, Emily, eu não queria que essa história te assustasse." Emily sentiu suas emoções se misturarem: raiva, alívio e uma onda de admiração. Ela começou a entender que aquele casamento, que ela pensava ser apenas um arranjo para salvar sua vida, talvez fosse o início de uma história real, cheia de complexidade, segredos e promessas. Mas ela ainda não sabia o quanto sua vida seria virada de cabeça para baixo pelo que a riqueza e o poder de Ryan atrairiam ao redor deles. Apesar do conforto inesperado de sua nova vida, Emily não conseguia escapar das sombras do passado. As ameaças que a levaram a se casar com Ryan ainda pareciam pairar sobre ela. Certa noite, ao voltar de um jantar com Ryan, ela notou um carro preto estacionado perto da casa deles. Seu coração apertou. Ryan, atento à sua ansiedade, pegou sua mão. "Há algo errado?" ele perguntou calmamente.
Emily balançou a cabeça, mas seus olhos revelavam medo. O que ela não sabia era que a riqueza de Ryan também atraía olhares invejosos e perigosos. Concorrentes, credores e até mesmo pessoas do seu passado, prontas para se aproveitar de sua vulnerabilidade, estavam à espreita. No dia seguinte chegou uma carta anônima, ameaças sutis assinada por alguém que parecia conhecer cada detalhe da vida de Emily. Trêmula, ela mostrou a carta a Ryan. Sem dizer uma palavra, ele contatou seus advogados e aumentou a segurança em torno da casa e da garagem. Você não tem nada a temer, disse ele, abraçando-a. Eu a protegerei sempre. Emily sentiu uma profunda mistura de admiração e culpa. Ela havia se casado para sobreviver, mas estava começando a perceber que ela estava realmente se apaixonando pelo homem atrás do mecânico. Naquela noite, ao adormecer em seus braços, Emily percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Ela não estava mais sozinha e, embora o perigo ainda a espreitasse, havia encontrado um aliado, um protetor, e talvez, pela primeira vez, o amor verdadeiro. Mas o passado não havia dito sua última palavra, e Emily logo descobriria que certas verdades poderiam perturbar seu coração tanto quanto sua vida. Com o tempo, Emily começou a descobrir a verdadeira dimensão da vida de Ryan. O que ela pensava ser um simples mecânico era, na verdade, um homem capaz de administrar negócios gigantescos, negociar contratos internacionais e tomar decisões transformadoras. Certa tarde, Ryan a levou à sua sede. Emily, sem palavras, vagou pelos luxuosos escritórios e pelos funcionários que a cumprimentavam com respeito. Percebeu então o quanto havia subestimado o marido. Não era apenas a riqueza dele que impressionava, mas também sua inteligência, seu carisma e a maneira como inspirava lealdade. No entanto, essa revelação também era intimidadora. Emily se perguntava se algum dia realmente pertenceria a este mundo, se seria julgada por sua origem humilde. Ryan, vendo suas preocupações, gentilmente segurou sua mão. E Emily, você não precisa mudar quem você é. Foi com você que me casei, não com uma versão fabricada de si mesma. Naquela noite, enquanto jantavam juntos, Emily sentiu um profundo vínculo crescendo entre eles. O casamento, inicialmente uma necessidade, gradualmente se tornou uma união sincera, baseada na confiança e na admiração mútua. Mas a calma era enganosa. Naquela noite, Ryan recebeu uma ligação misteriosa em seu escritório. Emily, escondida atrás da porta entreaberta, ouviu palavras que fizeram seu coração disparar. Se você não nos der o que queremos, ela pagará o preço. Emily percebeu então que a felicidade deles era frágil. Seu passado e os segredos de Ryan logo se encontrariam, e o amor que os unia seria testado por forças que eles não conseguiam controlar. Pela primeira vez em muito tempo, Emily sentiu medo não só por si mesma, mas pela pessoa que amava. E sabia que para sobreviver àquela tempestade, precisaria recorrer a uma coragem que desconhecia possuir. Poucos dias após o misterioso telefonema, Emily sentiu a tensão crescer ao redor delas. Estranhos a observavam, cartas anônimas chegavam e até mesmo alguns funcionários da oficina estavam estranhamente curiosos a respeito dela. Cada canto parecia esconder perigo. Certa noite, enquanto voltava sozinha do mercado para casa, Emily foi repentinamente empurrada para um beco escuro. Seu coração disparou e ela imediatamente reconheceu um dos homens que a ameaçaram antes do casamento. As intenções deles eram claras. Queriam fazê-la sofrer para chegar até Ryan. Enquanto ela se preparava para lutar, Ryan apareceu milagrosamente, sua figura enorme e determinada emergindo das sombras. Num instante, ele incapacitou os homens e a abraçou. Emily, você tem que confiar em mim, disse ele, ofegante. Eu nunca vou te deixar sozinha. Sentada no porta-malas do carro de Ryan, tremendo, Emily percebeu que precisava tomar uma grande decisão: continuar correndo e ficar nas sombras, ou enfrentar esses perigos com Ryan ao seu lado. Ela sentiu uma força interior despertar. Seu passado de sobrevivência a havia endurecido, e ela sabia que não queria mais ser uma vítima. Vou ficar com você, disse ela finalmente com a voz firme. Não importa o que aconteça. Ryan sorriu, orgulhoso e emocionado. A união deles, nascida da necessidade, agora se transformava em uma verdadeira parceria, baseada na confiança e na coragem. Mas eles ainda não sabiam que seus inimigos não iriam parar por nada e que as provações que viriam testariam não apenas seu amor, mas sua capacidade de sobreviver e proteger aqueles que amavam. Após o ataque no beco, Emily e Ryan perceberam que fugir não era mais uma opção. Eles precisavam confrontar aqueles que os ameaçavam. Ryan usou seus contatos e recursos para investigar os indivíduos por trás das cartas e dos ataques. Emily, apesar do medo, decidiu ajudá-lo.
Seus instintos de sobrevivência e conhecimento das ruas se mostraram inestimáveis para entender os inimigos. Certa noite, enquanto trabalhavam no escritório de Ryan, descobriram que a conspiração vinha de concorrentes invejosos dos negócios da família de Ryan, dispostos a fazer qualquer coisa para enfraquecer sua posição. Emily, impressionada com a força e a inteligência do marido, sentiu sua admiração se transformar em profundo amor. Vamos enfrentá-los juntos, disse Ryan, colocando a mão sobre a dela. Não importa o perigo, somos mais fortes juntos. Emily assentiu com uma nova determinação nos olhos. Pela primeira vez, ela sentiu que não só estava protegida, mas que podia agir, influenciar a situação e defender sua vida. Com o passar dos dias, o relacionamento deles se intensificou. Entre planos para combater os inimigos, eles encontraram momentos de ternura e cumplicidade. Emily descobriu o verdadeiro Ryan. Não apenas o herdeiro rico ou mecânico, mas um homem capaz de amor verdadeiro, paciência e lealdade. Apesar dessa nova proximidade, a ameaça persistia. Cada dia trazia seus próprios desafios e perigos, lembrando Emily de que a felicidade deles nunca era garantida. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia mais sozinha e sabia que de mãos dadas com Ryan, conseguiria enfrentar qualquer coisa que se interpusesse em seu caminho. Apesar da preparação, Emily e Ryan foram surpreendidos por uma traição que os atingiu em cheio. Um dos funcionários de confiança de Ryan, Marcus, a quem consideravam leal, secretamente fez um acordo com seus inimigos para obter uma parte da fortuna de Ryan. Certa manhã, Emily notou que alguns documentos importantes haviam desaparecido do escritório. Seus instintos a alertaram imediatamente. Ela conversou com Ryan e juntos descobriram a verdade. Marcus havia fornecido informações confidenciais sobre os movimentos de Ryan a concorrentes, colocando não apenas seus negócios em risco, mas também suas vidas. Emily sentiu uma raiva ardente misturada a uma sensação de traição. Ryan, normalmente calmo e controlado, demonstrou uma firmeza gélida pela primeira vez. A confiança se conquista Emily, e Marcus acabou de traí-la. Mas em vez de ceder à vingança imediata, Ryan elaborou uma estratégia para enfrentar Marcus e seus inimigos. Emily, determinada a provar seu valor, ofereceu-se para ajudar. Juntos, eles elaboraram um plano astuto para virar o jogo a seu favor, usando a inteligência e os instintos de Emily para surpreender seus oponentes. Com o passar dos dias, o vínculo entre eles se fortaleceu. A provação da traição mostrou-lhes que podiam contar um com o outro e que seu amor não era frágil diante da manipulação externa. Emily compreendeu que seu casamento, nascido da necessidade, havia se tornado uma verdadeira aliança onde coragem, lealdade e paixão se entrelaçavam. Mas os desafios não haviam terminado. A traição de Marcus era apenas uma amostra das provações mais perigosas e inesperadas que a vida reservava para Emily e Ryan. E no fundo, Emily sentia que, para proteger a felicidade deles, teria que confrontar seus próprios medos e segredos há muito enterrados. Assim que Emily começou a se sentir mais forte e confiante perto de Ryan, seu passado inesperadamente ressurgiu. Certa manhã, uma carta chegou à casa deles, uma carta de sua mãe, aquela que a havia abandonado. As palavras frias e manipuladoras sugeriam que ela estava pronta para voltar, mas com uma condição: obter uma parte da fortuna de Ryan e se inserir na vida deles. Emily sentiu um aperto no estômago. Tudo que ela havia construído, tudo que aprenderá sobre confiança e amor, de repente pareceu ameaçado por essa figura materna que nunca estivera presente para ela. Ryan, vendo sua angústia, a tomou nos braços. Não importa quem volte, disse ele suavemente, e estarei lá por você. Enfrentaremos isso juntos. Emily percebeu então que sua mãe representava mais do que apenas uma ameaça financeira. Ela personificava o medo, o abandono e as feridas de sua infância. Pela primeira vez, Emily percebeu que para proteger seu futuro com Ryan, precisava enfrentar esses fantasmas e não mais fugir do passado. Com o apoio de Ryan, ela decidiu confrontar a mãe. O encontro foi tenso, repleto de emoções reprimidas e repreensões silenciosas. Emily, pela primeira vez, estabeleceu limites claros e afirmou sua independência. Sua mãe, surpresa com a força e a maturidade da filha, só conseguia perceber que Emily não era mais a jovem vulnerável que havia abandonado. Esse confronto mudou Emily. Ela se sentiu mais livre, mais forte e mais próxima de Ryan do que nunca. O amor deles, forjado em meio a perigos e dificuldades, se fortaleceu. Mas Emily sabia que outros obstáculos ainda maiores os aguardavam. O mundo exterior e os inimigos de Ryan não os deixariam em paz tão facilmente. A paz que Emily e Ryan começavam a sentir foi abruptamente interrompida.
Certa noite, enquanto jantavam em casa, um grupo de estranhos invadiu a casa. Os inimigos de Ryan, fortalecidos pelas informações que Marcus havia divulgado, estavam determinados a tomar tudo: fortuna, poder e Emily. Ryan reagiu instantaneamente. Graças às medidas de segurança que havia implementado, conseguiu proteger Emily e neutralizar alguns dos agressores. Emily, longe de permanecer passiva, demonstrou coragem e determinação, usando seus instintos e compostura para ajudar Ryan a conter a situação. Temos que ficar juntos, gritou Ryan, olhando Emily diretamente nos olhos. Eu nunca vou te perder. A luta foi intensa, mas a estratégia funcionou. Emily e Ryan conseguiram capturar os agressores e recuperar evidências das conspirações contra Ryan. As ameaças finalmente cessaram, e uma sensação de alívio misturada com triunfo tomou conta de Emily. Naquela noite, sentada nos braços de Ryan, ela percebeu o quanto suas vidas haviam mudado desde o dia em que o conhecera na garagem. Este casamento, nascido do medo e da sobrevivência, havia se transformado em um amor profundo, baseado na confiança, na cumplicidade e na coragem compartilhada. Emily percebeu que não era mais a garota vulnerável e abandonada de antes. Ela havia se tornado uma mulher forte, capaz de defender o que amava e enfrentar seus medos. E o mais importante, ela sabia que, com Ryan ao seu lado, poderia superar qualquer obstáculo. Mas na calmaria que se seguiu à tempestade, Emily também sabia que o verdadeiro teste não estava apenas na batalha contra os inimigos, mas na capacidade de construir um futuro feliz e pacífico juntos, apesar de todas as feridas do passado. Após a tempestade e as provações, Emily e Ryan finalmente puderam respirar. A ameaça de seus inimigos havia sido neutralizada, Marcus havia sido confrontado e afastado, e a mãe de Emily, percebendo que não podia mais manipular a filha, havia desaparecido de suas vidas. Pela primeira vez em anos, Emily se sentiu segura e livre. Ela percebeu que seu casamento, que havia começado por necessidade, havia se tornado uma verdadeira união baseada em respeito, amor e confiança. Ryan, por sua vez, via em Emily não apenas a mulher que amava, mas também uma companheira capaz de apoiá-lo nos desafios da vida. Eles decidiram celebrar seu amor em um casamento pequeno e intimista, cercados apenas por aqueles em quem confiavam. Emily usou um vestido simples, porém elegante, símbolo da transformação e maturidade de sua vida. Ryan, sorrindo, a aguardava com ternura e admiração. Você sobreviveu a tantas tempestades, Emily sussurrou ele, pegando a mão dela. E olhe para nós agora finalmente em paz. Emily sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Sim, Ryan. Atravessamos as sombras para alcançar a luz. E agora, podemos finalmente viver por nós mesmos. De mãos dadas, eles deixaram o salão de cerimônia sob um céu estrelado. A chuva do primeiro encontro parecia distante, substituída pelo calor e pela luz de um futuro que haviam escolhido juntos. Emily sabia que nunca estaria sozinha, que seu passado não a definiria mais e que o amor que compartilhava com Ryan era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. A história deles, nascida de um casamento de sobrevivência, tornou-se uma lenda pessoal de coragem, confiança e felicidade renovada. E assim, Emily e Ryan começaram um novo capítulo em suas vidas, livres, unidos e profundamente apaixonados, prontos para enfrentar o futuro lado a lado. Acontecesse o que acontecesse.